Aprendemos em outro vídeo do canal como descompactar arquivo em formato zip contidos no repositório GitHub para o nosso Azure Data Lake. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos fazer um loop interação para descompactar todos os arquivos existentes no repositório GitHub também para o nosso Azure Data Lake. Espero que goste. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante utilizar os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! No repositório do GitHub existem vários arquivos compactados que representam cada ano do censo ocorrido sobre o ensino superior. Utilizando o Azure Data Factory Studio, nós iremos abrir o pipeline do vídeo anterior para fazer algumas alterações nos objetos e executar este mesmo procedimento em todos os arquivos existentes. Precisamos clicar no espaço vazio do pipeline e na aba Parâmetros clicar no botão Novo. Definimos assim o nome do novo parâmetro e o tipo de dados para string, que receberá o valor padrão do ano que será extraído. Feito isso, clicamos na atividade que executa o download do arquivo e no conjunto de dados de origem abrimos suas configurações. Na caixa de texto da URL, nós iremos copiar o caminho atual e clicando no link abaixo, nós iremos adicionar o conteúdo dinâmico, colando assim no gerador de expressão o texto que contém o ano do arquivo. Alteramos para receber o parâmetro que acabamos de criar, lembrando que nós iniciamos o uso dos parâmetros utilizando o arroba, abrindo e fechando as chaves. E dentro dele, como visualmente não apareceu nenhum parâmetro para ser selecionado, digitamos assim a função para obter o pipeline atual e com os parênteses vazio, utilizamos a lista de parâmetros selecionando o desejado. E apenas para corrigir, eu irei remover o segundo arroba. Agora precisamos salvar ou publicar essas alterações. E agora, abrindo e alterando a configuração do conjunto de dados de destino. Na caixa de texto caminho do arquivo, nós iremos copiar novamente o conteúdo existente, clicando no adicionar conteúdo dinâmico, utilizando assim a mesma lógica que fizemos agora há pouco. Iremos alterar assim o valor fixo do ano deste arquivo para utilizar o parâmetro que acabamos de definir. Para que você não esqueça, é sempre importante começar com o arroba, abrindo e fechando as chaves. E depois, dentro deles, adicionar ou as funções ou os parâmetros desejados. Após finalizar, basta agora clicar no botão OK. Salvamos novamente ou publicamos as alterações executadas. Para todos esses itens é necessário adicionar o conteúdo dinâmico e sua propriedade. Sendo assim, caso eu altere o parâmetro para 2019, o procedimento irá adicionar no texto definido para este valor e extrair e descompactar o arquivo existente referente ao ano dentro do meu Azure Data Lake. Lembrando também que executar manualmente o pipeline, um painel aparece para definir o valor de cada parâmetro antes de executá-lo. Agora, nesta próxima etapa, é criar um novo pipeline que receberá o loop de interação de cada uma das extrações. E aproveitando que ainda não existe nenhum objeto, nós iremos criar uma nova variável, definindo o nome dela e selecionando o tipo de dados para array. Agora definimos o valor padrão
contendo uma lista de valores dentro de colchetes e com os anos separados por vírgulas contidos nas aspas. Iremos adicionar a atividade de interação de loop e nas configurações adicionaremos o conteúdo dinâmico na propriedade itens. Na aba variáveis, nós iremos selecionar a variável que contém a lista de anos que criamos. Basta agora clicar no botão OK para confirmar. Adicionamos assim uma atividade dentro desta interação para executar o pipeline que desejamos. Vejam que nós podemos tanto adicionar a atividade na interação quanto abrir clicando no botão editar. E clicando nesta nova atividade, na aba configurações, selecionamos o pipeline que executa o download do arquivo compactado e que irá ser descompactado no Azure Data Lake. E logo abaixo aparece o parâmetro vinculado ao pipeline. E no campo valor, nós iremos adicionar mais outro conteúdo dinâmico, agora selecionando o item atual desta interação. Clicamos no botão OK, executamos o processo utilizando o botão Debug e para visualizar a saída em execução, nós iremos clicar em qualquer espaço vazio do pipeline. Clicando em Output ou saída, percebam que a atividade de interação foi executada e dentro dela cada pipeline será executado conforme a lista de anos que definimos no array. Finalizado com sucesso e atualizando a estrutura de pastas contidas no meu Azure Data Lake, temos tanto os arquivos compactados em formato zip, ou seja, os arquivos originais, quanto as pastas e arquivos descompactados que já estão disponíveis para serem consumidos. Podemos, inclusive, inserir os dados contidos nestes arquivos em formato CSV no banco de dados Azure SQL ou simplesmente consumi-los utilizando a sua ferramenta de análise de dados. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.